O mito do VMS feminino. A manosfera tem sido inundada de artigos que detalham o mercado sexual, inclusive os meus, e o impacto que as estratégias sexuais de curto prazo e de longo prazo das mulheres têm para elas desde que escrevo sobre questões de gênero, mais de 10 anos. Essas análises vão desde as consequências biológicas até a punição insidiosa e danosa à vida que uma primazia feminina socializada, feminismo, inflige a membros incautos de ambos os sexos. As manifestações mais recentes disso foram os esforços sociais de envergonharem os homens a virarem homens. 2.0 popularizados na mídia convencional. Sim, sou culpado de destrinchar esse tópico mais de uma vez, mas é preciso repetir como o feminismo, o igualitarianismo e o imperativo feminino conspiram para reinventar o valor do mercado sexual para as mulheres. VMS. Em Navegando pelo MS fiz um gráfico da minha visão geral rudimentar de como o mercado sexual se estabelece, assim como os valores do mercado sexual relativos a cada sexo. Embora eu tenha começado com um pouco de ironia, com toda a seriedade, tentei traçar visualmente como seria a linha do tempo de vida de uma pessoa se ele ou ela tivesse uma perspectiva de um olho de Deus, de quando seu VMS estivesse em seu apogeu, quando ele se constrói, e quando ele diminui. Como com tudo que eu coloquei no teclado, meu esforço foi para chegar aos verdadeiros pontos cruciais do MS, e como os eventos de nossas vidas coincidem com essa avaliação. Aqui está a análise novamente. Imagem. Este foi um esforço para definir uma visão contemporânea e realista de como o valor do mercado sexual flutua para cada sexo. Eu acho que é comparativamente reflexivo, embora um pouco geral. No entanto, eu abordei este gráfico a partir de uma perspectiva masculina, na intenção de educar os homens sobre seu potencial de VMS mais tarde na vida e planejar adequadamente. O que eu não considerei foi a influência da feminização na compreensão coletiva das mulheres, e dos homens por associação, de seu próprio VMS. Dada a plenitude dos artigos sobre manosfera dedicados às interpretações distorcidas e ilusórias das mulheres sobre seu valor de mercado sexual, imaginei que isso tivesse sido feito até a morte. Demorou um pouco para agitar um novo pensamento na minha cabeça. Mulheres gostam de homens. Tim Head revela sua frustração de um comentário. Por que o dinheiro deveria importar mais para essas mulheres a longo prazo, quando parece que a maioria delas colocou suas carreiras em primeiro lugar e colocou o casamento e filhos fora de suas prioridades até mais tarde na vida? Parece que o mundo do namoro está poluído com mulheres de carreira de mais de 30 anos de idade que andaram no carrossel de pica por 10 a 15 anos e agora estão prontas para se aquietarem, parir 2 crianças na tenra velha idade de 40. O que as mulheres parecem ter esquecido é o maior risco envolvido ao ter filhos tão tarde na vida. Eu encontrei este comentário a propósito, pois resume meus pensamentos sobre o mito do relógio biológico. As mulheres querem ser homens. Este é o legado que um ímpeto social feminista, desde então decadente, transmitiu às gerações de homens e mulheres que vieram depois que Gloria Steinem se casou, secou e explodiu. As mulheres precisam ser os homens de amanhã. Eu suponho que já devia ter percebido essas mensagens antes e, sinceramente, acho que a maior parte do pensamento feminizado gira em torno da inversão de papéis, mas isso é mais do que uma inversão. As mulheres querem ser homens. Se um homem pode esperar até que sua maturação se desenvolva, suas realizações mais atualizadas e seu VMS atinge seu pico aos 38, 40, a igualdade diz, por que não deveria ser assim para você também, homem e menina? Seja em termos de dom versus sub em relacionamentos sexualmente fluidos, ou em termos de respeito ou direito social, as mulheres querem ser homens. Isto é o que mais de 60 anos de feminização ensinaram às mulheres ser valioso, e ensinaram aos homens a se adaptarem. Na verdade, os homens são homens menores por não oferecerem às mulheres uma mão para a masculinidade. A feminização nesse aspecto é a forma última da inveja do pênis. Aculturar gerações consecutivas de ambos os sexos, dispostas a masculinizar as mulheres até a proeminência. Este é o coração do imperativo feminino e da primazia feminina. A hipergamia e as psicologias inatas das mulheres naturalmente entram em conflito com esse esforço de socialização. Assim, temos mulheres que esperam a equidade masculina e, ao mesmo tempo, sentem-se merecedoras de cortesias e expectativas tradicionalmente femininas. É isso que significa ter tudo, no interesse da primazia feminina, se funcionar, use-a.
Por isso, não deveria ser um choque que, em um desejo de ser como os homens, um paralelo popularizado tivesse que ser socializado no entendimento coletivo das mulheres sobre as expectativas da VMS. No sentido mais literal, se os homens pudessem desfrutar de um VMS mais progressista e maduro, então, pelas doutrinas do igualitarianismo, uma nova mulher também deveria ser capaz de espelhar aquele VMS masculino. VMS feminizado por um esforço combinado de feminismo, primazia feminina e seus imperativos, as mulheres foram socializadas e aculturadas para acreditar que seu perfil de VMS engloba e é sincrônico com o dos homens. Uma vez que as mulheres são essencialmente homens, o igualitarianismo, a religião do feminismo, convence as mulheres de que a programação do seu VMS deve ser pelo menos idêntica à dos homens. Eu poderia simplesmente ter recolorido a curva do sino do meu antigo gráfico VMS para ilustrar a redefinição feminizada do VMS, mas isso seria impreciso. Isso não explicaria os benefícios óbvios que as mulheres esperam desfrutar em seus verdadeiros anos de pico sexual, 22-24, além do VMS masculinizado que a feminização convenceu a mulher moderna ser real. Uma coisa que eu encontrei a necessidade de explicar foi o mito do pico sexual. Como Tim Head lamenta, e no meu post do mito do relógio biológico, esse delírio feminino definido é enganosamente próximo à avaliação pós-parede feminina. Como a VMS masculina geralmente atinge o pico em torno dos 38, as mulheres precisavam de uma convenção social que também tornasse o pico sexual coincidente com o dos homens. Assim, lemos os infindáveis artigos sobre o pico sexual inflando as proezas sexuais das mulheres mais velhas do que as das garotas criança de 22 anos que os homens preferem manifestamente como parceiras sexuais. O equalismo reforça a ilusão de que, se os homens são mais desejáveis em fases posteriores da vida, então também deve ser verdade para as mulheres homem. Rachaduras na parede. Apesar de todos os esforços para convencer as mulheres de uma redefinição feminizada do VMS, há rachaduras óbvias que começam a aparecer nas construções sociais destinadas a garantir uma primazia feminina duradoura. Desde que a última onda de feminismo significativo foi levada adiante pela geração Baby Boomer, as mulheres das gerações consecutivas estão apenas agora começando a perceber a gravidade da mentira do tenha tudo. A instituição da primazia de gênero, disfarçada de igualdade, é em grande parte, e grosseiramente aparente, em desacordo com a verdadeira valorização do mercado sexual das mulheres e sua progressão. Por mais que tenha tentado, o imperativo feminino nunca teve uma defesa contra as motivações biológicas que impulsionam o VMS. À medida que as mulheres envelhecem, a primazia feminina se torna vítima de sua própria hipergamia. Assim, o imperativo deve redefinir continuamente sua missão, criar novas convenções sociais e confiar em culpar os homens que ele subjuga por suas próprias inadequações. As mulheres agora estão percebendo que o verdadeiro VMS não é o que a feminização as convenceu tarde demais, uma rachadura N parede. Outra tática é envergonhar os homens pela sua falta de vontade em participar no MS que o imperativo feminino define e espera que participem. Virem homens, seus garotos infantis. E outra rachadura aparece na parede. Que muitas escritoras feministas possam formar uma carreira próspera e celebrarem em torno de sua incapacidade de chegar a um acordo com o conflito entre seu verdadeiro VMS e o modelo de VMS que o imperativo feminino condicionou em seu ego, é uma acusação do escopo ao qual o modelo de VMS distorcido e feminizado foi insaturado nas mulheres e na nossa cultura.